São Paulo, Centro, 4 de fevereiro de 1985. Rolf lê trechos de cartas de Sri Aurobindo. Título: Sobre as dificuldades do caminho. Fonte: BCL, volume 24, páginas 1621 e 1622. Eu queria seguir com a leitura de ontem e sobre o caminho luminoso, não? Sunlit path. Porém, não queria repetir o que lemos ontem e para entrar, para ter um começo assim razoável, então vou pular um pedacinho só. Assim, a carta é bastante séria, ela não é assim, não flui tanto quanto outras cartas fluem, mas ela tem algo muito básico, muito fundamental. E como a gente realmente quer trabalhar com isso e se propõe a isso, então eu acho bom. Talvez assim precisar de um esforço um pouco maior, mas ter algo mais substancial e não só agradável e interessante. Nenhum caminho de yoga é realmente fácil ou livre de dificuldades ou flutuações. Ouvimos constantes reclamações de que as pessoas, os yogis, os aspirantes, estão sempre procurando, mas nunca encontrando. E que mesmo no melhor dos casos, há uma constante maré cheia e maré baixa, milana e viraha, alegria e choro, êxtase e desespero. Se temos a fé, ou, na ausência da fé, a vontade de atravessar, nós vamos adiante e entramos na alegria e na luz da realização divina. Se tivermos algum hábito de entrega verdadeira, então tudo isto não é necessário. Nós podemos entrar no caminho luminoso, sunlit caminho. Ou se nós podemos ter um toque daquilo que é chamado Bhakti pura, Sudha Bhakti. Então, o que for, o que aconteça, isto satisfaz. O caminho se torna fácil, ou se não isto, ainda assim há um começo suficiente para nos sustentar até o fim, sem os sofrimentos e as quedas que se impõem tão frequentemente ao buscador ignorante. Em todo yoga há 3 objetivos essenciais a serem atingidos pelo buscador: união ou contato permanente com o divino, libertação da alma ou do si, o espírito, e uma certa mudança da consciência, a mudança espiritual. Então, leio isso mais uma vez. Em todo yoga há 3 objetivos essenciais a serem alcançados pelo buscador: união, ou, se não for união, pelo menos contato constante, permanente com o divino. Libertação da alma ou do si, o espírito, e uma certa mudança da consciência, a mudança espiritual. Esta mudança necessária para alcançar os outros 2 objetivos, necessária pelo menos até um certo grau,
que é a causa da maioria das lutas e dificuldades. Porque ela não é fácil a ser realizada. Uma mudança da mente, uma mudança do coração, uma mudança dos hábitos da vontade é exigida e a nossa natureza ignorante resiste a isto obstinadamente. Neste yoga, uma completa transformação da natureza é visada porque esta é necessária para a completa união e a completa libertação, não somente da alma e do espírito, mas da própria natureza. Este yoga é também um yoga dos trabalhos e da vida divina integral. E para isto, a integral transformação da natureza é evidentemente necessária. Até aqui primeiro, depois mais. Então, primeiro ele diz, assim, bem em geral, que nenhum caminho do yoga é fácil ou é livre de dificuldades ou flutuações. E que, então, se ouve constantemente reclamações de que sempre se está buscando, mas nunca encontrando. E que mesmo no melhor dos casos, haja uma constante maré cheia e maré baixa, milana e viraha, alegria e choro, êxtase e desespero. Quer dizer, isso tudo, sinceramente, no começo. Então, no começo não tem nada permanente, não tem... Como a própria natureza não está preparada ainda, e como a própria preparação dela é como que o tema principal, a auto-observação, o conhecer a si e ver o quanto se é frágil, o quanto se é duro, o quanto se é incapaz de exigir de si, e a natureza simplesmente seguir e fazer o que se exige. Então significa que às vezes quando se está bem ou quando tem alguma ajuda, a gente sobe e as coisas vão bem, mas pode ser que algumas horas depois, outras já haja a maré baixa. Quer dizer, a energia não quer prestar serviço, ou o ânimo vai embora, ou alguma coisa se escurece. Então ele diz, se então se tem a fé, ou na ausência da fé, a vontade de atravessar, então se vai adiante. Então a energia, o motor que nos deveria então puxar através dos vales das montanhas, dos altos e baixos, seria a fé. E fé, numa outra carta, não? Ele diz que seria uma fé, primeiro, no divino em geral, mas também uma fé, por exemplo, de que na minha própria determinação, no meu destino, que me é colocado, que sou destinado a fazer esse caminho. E que isso necessariamente deve ocorrer na minha vida. E a partir daí também a fé, se então isso é meu destino, e isso me é colocado, então impossível não existirem em mim as qualidades exigidas. Impossível isso ser colocado para mim como se fosse uma má brincadeira. E eu, no entanto, não dispor de nenhuma qualidade para atender isto. Então a fé não seria só no objetivo e na minha determinação que eu deveria alcançá-lo, mas também a fé de que em mim existe tudo que for preciso para eu chegar lá. E a fé também de que
crescentemente eu vou perceber mais e vou saber mais, vou ter mais conhecimento. Bom, então ele diz, se então nós temos a fé, ou na ausência da fé, a vontade de ir adiante, de atravessar. Então isso é interessante, que tem as duas energias, as duas forças, não? Ou a fé, quer dizer, um saber sem ter nenhuma base objetiva, não? A fé é cega, mas eu sei que eu tenho isto, que isto vai acontecer. Ou se não isto, então a vontade, quer dizer, uma necessidade tão grande que todo o meu ser arma a sua vontade total e me leva adiante, custe o que custar. Então, se temos a fé, ou na ausência da fé, a vontade de atravessar, então nós vamos adiante e entramos na alegria e na luz da realização divina. E se nós temos algum hábito de entrega verdadeira, então tudo isto não é necessário. Que se a nossa entrega for verdadeira, então flutuações não existem, dificuldades não existem. Nós podemos então entrar no caminho luminoso. Que se a entrega é total, então aceito tudo o que acontece comigo, sem nenhuma dúvida e sem dificuldade. Qualquer coisa que aconteça vai ser abrigada, recebida, seguramente encontra lugar em mim através da minha entrega. Ou, se não for isso, então, outra possibilidade de ter um toque daquilo que é chamado Bhakti pura. Quer dizer, Bhakti seria o voltar as emoções para o divino, o amor ao divino, exclusivo, sem mais perder nenhuma energia com pessoas ou animais ou o que for. Então, se nós tivéssemos isto, então tudo o que acontece nos satisfaz. O caminho se torna fácil, ou se não isto, ainda assim, ao começo suficiente para suportar-nos até o fim, sem os sofrimentos e as quedas que se impõem tantas vezes ao buscador ignorante. Então, mais uma vez, as coisas de sustento no caminho são ou a fé, ou a vontade, ou a entrega verdadeira, ou o amor ao divino. Mas um amor puríssimo. E, no caso, não basta acho ser só, não só ter o amor, mas como que ser possuído pelo amor. Fé, ou vontade, ou entrega verdadeira, ou este queimar para ele. E depois ele diz algo que parece assim, sem importância, mas que posso afirmar, assim, já ter lido assim, em vários lugares. Ele fala, mesmo que o caminho não se torne imediatamente fácil, mas ainda assim há um começo suficiente para suportar até o fim. Isso ele diz assim várias vezes. Quer dizer, não é só uma palavra, um começo suficiente, mas parece que ele distingue entre alguém começar, mas o próprio começo não
não é um ser engajado centralmente, mas é um experimentar, um tentar, um ver como é, um colocar alguma coisa, aguardar. Talvez não conscientemente, talvez a pessoa acha que realmente chegou a hora e com entusiasmo corre para frente. Mas a pessoa deixou uns fiozinhos atrás e na glória do primeiro entusiasmo não percebeu nada. E não são só fiozinhos, mas são umas cordinhas de aço. E chega até um certo ponto e de repente a coisa encrenca. E puxa uma cordinha para trás, a pessoa cai de costas, não? Se levanta, volta um pouquinho, tanto, descansa, depois toma um novo impulso, não? E assim por diante. E ele então diz, ele distingue assim, realmente bem, com muita consciência, percebi isso já. Outras vezes ele diz, um começo não suficiente, mas começo real. Aqui diz começo suficiente. Começo real quer dizer, eu realmente transpassei o limiar. Eu realmente estou no novo território. Estou no começo. E tudo na frente vai ser difícil. É uma conquista. Mas não é que eu esteja aqui do outro lado e só olhei para lá, ou só meu coração voou para lá, mas eu realmente dei o primeiro passo. Definitivamente. Então, a partir daí, é só uma questão de tempo. Agora, uma informação como que bem básica, que deveria coincidir com o que lemos vou depois olhar na frente. O que lemos no treinamento especial, me parece. Em todo yoga, há 3 objetivos essenciais a serem atingidos pelo buscador. Então, em todo yoga, qualquer que seja o caminho, o primeiro objetivo é união ou contato permanente com o divino. Segundo, libertação da alma ou do si, o espírito. E terceiro, uma certa mudança da consciência, a mudança espiritual. Então, primeiro, união ou contato permanente com o divino. Segundo, libertação da alma, do si, o espírito. E o terceiro, uma mudança da consciência, a mudança espiritual. É um pouco diferente. Como sempre, vamos ver no contato com as pessoas, com o outro, a mesma coisa adquire como que outras formulações um pouco diferentes. Eu então leio do começo do livro, onde ele fala sobre a tripla transformação psíquica, espiritual, supramental dos objetivos. Sempre são 3 também. Talvez seja aqui a diferença, porque aqui ele diz, em todo yoga, os objetivos essenciais são união com o divino, libertação da alma, mudança da consciência. Aqui ele diz no começo, as realizações fundamentais deste yoga, que Sri Aurobindo são a mudança psíquica, de modo que possa haver uma completa devoção como motivo principal do coração e o regente do pensamento, da vida e da ação em constante união com a Mãe e em sua presença. Segundo, a descida da paz, poder, luz, etc., da consciência mais alta, através da cabeça e coração, para dentro do ser inteiro, ocupando as próprias células do corpo. E terceira, a percepção do uno e divino infinitamente em todo lugar, da Mãe em todo lugar, e vivendo nesta consciência infinita.
Então é muito... é tão sutil que a gente certamente nem percebe três coisas diferentes. Mas ele fala de realizações desse yoga. Então a primeira, a mudança psíquica. Quer dizer, a alma, o ser psíquico, tem que mudar. Isso deve ser o que ele diz, a libertação da alma ou do espírito. De modo que de modo que uma completa devoção possa ser o constante motivo principal do coração e o regente do pensamento, da vida e da ação, em constante união com a Mãe em sua presença. Quer dizer, a alma deveria ser o regente do pensamento, da vida e da ação, em constante união com a Mãe, e deve levar o coração a ter só um objetivo, uma motivação, um movimento, uma completa devoção. Isso deveria ser o que eu chamaria também de Suddha Bhakti, quer dizer, o Bhakti puro, o amor ao divino direto. Depois, segundo, aí vem o que nós falamos, que tive a possibilidade de esclarecer para a Gilda, que a mudança psíquica significa a preparação da natureza, da nossa natureza. A alma em nós, o ser psíquico, tem a única função de preparar-nos, a nossa natureza, para que o poder maior e a consciência maior possam nos alcançar e fazer o trabalho em nós. Então, o segundo vem logo, consequentemente, depois da mudança psíquica, a descida, então, para dentro da natureza preparada, aberta, a descida da paz, do poder, da luz, etc., da consciência mais alta. E é uma descida através da cabeça, coração, para dentro do ser inteiro, ocupando as próprias células do corpo. Então, uma total transformação do ser. E o terceiro, então, o ser transformado assim, pela descida de cima, haverá, então, ou terá, a percepção do uno e divino infinitamente em todo lugar, da Mãe em todo lugar, e vive nesta consciência infinita. Isso seria, então, certamente a terceira mudança, que reúne, então, parece, a união com o divino e a mudança da consciência. Mudança espiritual. E aqui mais ou menos diz, para a alma há três realizações. Primeiro, a realização do ser psíquico e da consciência psíquica como elemento divino na evolução. Segundo, a realização do si cósmico, que é um só em tudo, ou em todos. Três, a realização do Supremo Divino, do qual tanto o indivíduo quanto o cosmos vieram, e do ser individual como uma porção eterna do divino. Para a alma há três realizações. Primeiro, a realização do ser psíquico, da consciência psíquica, como elemento divino na evolução. Quer dizer, essa percepção de Sri Aurobindo, eu não conheço muita outra literatura realmente, mas nunca antes ouvi falar disto, de em nós não estar apenas a alma como que o próprio divino em sua plenitude, embora sem poder nos reger ainda, mas que a própria alma
como que tem um delegado, uma delegação que é o ser psíquico, que por descer para dentro da evolução, matéria, vida, mente, deve participar dela. Então, o próprio ser psíquico é um ser evolucionário. Quer dizer, o divino, então, em nós, não seria a cada momento e sempre, em qualquer estágio, ponto, pleno e autônomo, mas seria algo que cresce conosco. E à medida que nossas possibilidades se abrem, nossa natureza se abre, esse ser psíquico adquire cada vez mais corpo, mais poder, mais luz, mais conhecimento, mais governo sobre nós. Quer dizer, algo, como eu disse, que está na evolução, que é parte da evolução, é evolucionário, natureza evolucionária. Então, falamos sobre isso, né? A mãe fala das almas velhas, das almas novas. E das almas novas justamente seriam como que embriões, crianças, criancinhas, bebês. E as almas velhas seriam, então, seria o ser psíquico que alcançou talvez sua plenitude, ou está para alcançá-la. Coincidir, vamos dizer, com sua natureza original, total pureza, total luz. As almas novas seriam almas ainda amplamente sem poder, sem potência, sem corpo, sem totalidade. Não sei, tudo que é dito aqui tem uma razão, que tem uma causa mais profunda. Então, se ele coloca isto, não? Que a alma em nós é um ser evolucionário que acompanha a evolução, não se acompanha, vamos dizer, como que distante, à distância e lá estando em sua plenitude, mas dentro da evolução e misturado nela e sofrendo com ela e se enganando com ela e lutando com ela. Então isso deve ter um sentido bem real e bem concreto. Não sei, eu sinto que como que nos dá uma maior intimidade, não, com a própria alma. Se ela própria é o ser psíquico, é de nosso grau, de nossa mistura, de nossa incapacidade, nossa ignorância, ela própria é ignorante. Então isso como que, não sei, dá uma maior plenitude mesmo na ignorância ou na insuficiência. Do que esta percepção de que há o divino perfeito em nós, a gente não atende e dá um sentido assim de culpa, de mal-estar quase, não? Como é que se vai ficar diante dela? E ao mesmo tempo, como se tivesse uma criança conosco, e vamos dizer, o crescimento dela depende muito de nossa proteção, de nosso cuidado, de nossa atenção, de nosso alimento, de nossa prontidão. Então, como que dá uma chance também para a gente tentar dar melhores condições a esse ser psíquico em nós, para que possa desabrochar. E ao mesmo tempo, sinto também que, como que dá assim a pleníssima abertura à individualização. Porque se ela fosse como que o elemento divino e como tal, assim, como que
impecável e perfeita e na luz sempre, como se só um certo comportamento diante dela pudesse ser o certo. Então, como que uma certa quase moralidade ou ética ou assim fosse a única salvação mesmo, fosse só agindo nobremente e sempre sendo bom e tudo mais. Mas se ela é parte da própria natureza individual e seguindo os zigue-zagues da individualização, então acho que com mais liberdade podemos ser nós mesmos. Porque podemos estar certos que ela, em tudo o que nos compor e constituir, que ela em tudo estará sempre presente. Como que sancionando tudo e pronta para como que, eu diria quase, santificar tudo. Um dos últimos ensinamentos, não, que diz que o santo, quer dizer, a pessoa que alcançou a união com o divino e que vive nesta pureza, ela não tem mais noção de certo e errado. O que ela fizer é uma ação do divino. Então, se ela anda, ou descansa, ou dorme, ou fala, ou come, ou está junto com outros, ou está sozinha, ela sempre é a mesma coisa, porque a alma nela, por isso justamente, a alma está em todo lugar. Não está apenas em certas ações encontrável, mas ela está em tudo. Exatamente, essa é a noção de ser psíquico, como se fosse algo que se, assim, adaptasse o mais plenamente possível à natureza individual de cada um, possibilitando que cada um, sem susto, possa ser ele mesmo. E não possível como que se talhar segundo um ideal de santo ou perfeição que existe igualmente para todo mundo. Eu devo ter uma razão de existir esse ser psíquico. Que seja isso, não sei se vocês se convencem o que eu digo. Bom, o segundo objetivo, a segunda realização da alma aqui é a realização do si cósmico, que une todos. Quer dizer, a consciência então deve crescer para além da consciência individual e abarcar em si e penetrar tudo que existe, chegando a deixar os limites da pessoa atrás de si. E a terceira realização, a realização do Supremo Divino, do qual tanto o indivíduo quanto o cosmos vieram. Então, no momento que eu cresci do indivíduo para o cosmos, estou pronto para ver agora a origem de tudo que existe, não só a minha pessoal, mas também de tudo que existe, que é o cosmos, que é o próprio divino. Ele é a origem tanto do cosmos, natureza cósmica, quanto dos indivíduos. E ainda a realização do ser individual. O nome é Jivatman. Atma é o si, a alma. Jiv deve ser indivíduo. Como uma porção eterna do divino. Então, possivelmente, primeiro seria o ser psíquico como evolução, como elemento da evolução, um processo evolucionário. Então não tem ainda nada de plenitude, só a presença está aí, a consciência está aí, a luz está aí, mas tem que ser
tem que crescer para a sua perfeição. Mas no momento que então se realiza o próprio divino, então, segundo é dito aqui, se realiza que o que é chamado de indivíduo é, na verdade, um pedaço, uma partícula, uma porção do próprio divino. Nada mais de evolução, isso foi tudo deixado atrás. É um pedaço, uma porção que existe eternamente. Então apenas se vestiu agora um traje, uma roupagem temporária. Como é tão claro. Bom, então ele diz que a mudança espiritual, a mudança da consciência, que é necessária para alcançarmos tanto a união constante com o divino, quanto a libertação da alma. No mínimo, é necessário até um certo grau. Esta mudança da consciência é a causa da maioria das lutas e das dificuldades. E agora ele vai especificando. Diz que não é fácil de ser realizada, porque significa uma mudança da mente, uma mudança do coração, uma mudança dos hábitos da vontade, e a isto então nossa natureza ignorante resiste constantemente ou obstinadamente. Então consciência aqui não é razão, intelecto, mas consciência é o que reside intrinsecamente no ser. Então a mente tem como que uma consciência intrínseca, que indica, ela, vamos dizer, em que plano, nível, com que fins, com que intensidade ela se movimenta, onde ela se coloca, onde ela procura a realização, a que ela serve, o que ela percebe. Então, vamos dizer, se a consciência psíquica reger a mente, a pessoa será incapaz de maneira alguma, em nenhuma situação, e por motivo algum, duvidar, pensar, senão ruim, mas semi-ruim de outros, concentrar-se avidamente ou constantemente ou com alguma intensidade em fins primários, rudes, brutos. Quer dizer, propriamente como que é regida como ela é um instrumento por uma consciência, e depende da natureza desta consciência em que nível a própria mente opera e onde aquilo serve. Assim, o coração é a mesma coisa. Então, se a consciência certa residir no coração, ou reger o coração seria a energia de sentir, a energia de amar especialmente. Então, a energia de sentir e amar não se dirige mais aos fins comuns, que é normalmente as pessoas queridas ou não queridas, simpáticas ou não simpáticas, etc, etc. Mas essa energia vai
direta e puramente, sem nenhum desvio, sem nem duvidar, sem nem perceber, para Deus ou para a mãe. É a mesma coisa acontecer com a vontade. Porque as nossas vontades são assim, servem bem desigualmente aos fins. Não? As coisas que nos interessam, eu diria não intelectualmente, mas como que interessam ao ser. Para isso a gente tem uma vontade assim, não tem problema. Isso se consegue e alcança. Mas as coisas que não são tão naturais ou tão fortes em nós, a gente sempre esquece. A gente não tem força. A gente não tem ajuda de repente. A gente não tem condições. A gente não pode fazer. Quer dizer, a própria vontade não obedece aos hábitos da natureza velha. E não se tornou instrumento de uma outra consciência. Então, essa questão da mudança de consciência não é só uma palavra, mas é um trabalho psicológico, um trabalho real em nós. Portanto, a mente tem como que espontaneamente saltar para as coisas elevadas, altas. O coração não pode mais nadar e mergulhar em umas tantas coisas e nutrir umas tantas relações no nível pessoal. E a própria vontade tem que ser uma vontade que dirige sua energia em primeiro plano para a realização total do ser, ou para a realização do ser no sentido de sua elevação, subida, totalização, perfeição, purificação, etc. Então, isso seria a mudança espiritual. Então, não é um ser batizado, por assim dizer, mas é um trabalho. Então, esse trabalho é mais difícil mesmo. Como ele bem diz, essa própria mudança é o que causa a maior parte das dificuldades. É bem claro. Sim. E também bem claro, uma vez que isto foi feito, então as outras coisas serão mais fáceis. Okay? A própria natureza está pronta. Bom, então só mais uma frase, só para fechar e para deixar a coisa intelectualmente no mínimo completo, ou um ponto bom. Neste yoga, então, uma completa transformação da natureza é o objetivo, porque esta completa transformação da natureza, então, como eu falei, mente, coração, vital, físico, vontade, essa completa transformação é necessária para a completa união e a completa libertação, não somente da alma e do espírito, mas da própria natureza. Como a própria natureza deveria ser o instrumento, então ela não pode ficar distante ou no nível de antes, mas ela tem que atender. Alguma coisa nesse sentido, uma história hassidista que me vem no momento. Eu digo, no sentido, não é bem exatamente isso, mas nesta linha. É de um rabi que um dia é convidado para por um rico, umas pessoas ricas da cidade, que é inimigo do caminho hassidista. Ele vai. E o homem dá a ele a beber, não? Vinho, assim. E ele não está acostumado a beber muita coisa, vamos dizer, um pouco ritualisticamente, mas não a tomar muita bebida.
Mas, para não criar nada que pudesse, como que minar a possibilidade de converter o homem, então ele não se abstém, mas ele bebe. E o outro, assim, conscientemente o leva, assim, para beber bastante. E sabendo que daqui a meia hora, assim, tem o serviço na igreja, na casa de prece, em que ele tem que estar diante da comunidade e então na hora H ele, não sei, nele acorda a consciência disto e acorda uma energia enorme e se levanta, ele num instante, ele, o corpo dele, porque o álcool pega tudo, não? Equilíbrio, coração, tudo, sentidos, tudo. No mesmo momento ele está totalmente normal, totalmente, como se não tivesse bebido nada, e vai para a casa de prece e faz seu serviço lá com a força fresca, virgem, total. E quando isso então acontece, aí justamente o rico, através disto, percebe que há uma outra coisa, que está com o Rabi e assim com aqueles que seguem esse caminho e se convertem. Então deve ser alguma coisa nesse sentido, não? Que a própria natureza de tal maneira fosse obediente ao comando interior, à necessidade de servir, ou à necessidade de ser instrumento, que nada pudesse impedi-la de fazer isso. Então nem doença, nem morte, afinal, para assim dizer, para ser extremo, mal-estar, nada deveria poder impedir isso. Então a pessoa poderia estar nas piores condições, no momento que for necessário, a própria natureza deveria prestar o serviço. Mas só pode fazer isso se realmente ela tivesse dentro de si esta resposta, não? Esta correspondência, esta real prontidão para o que é maior. Sem isso ela não faria isso não. Realmente não teria a força não, para forçá-la. Dificilmente. Então isso quer dizer que a natureza toda tem que ser transformada, não só a mente e não só o sentimento. Realmente não foi muito animadora, mas que como se aqui mesmo, não, no momento, fica claro como nossa natureza não é preparada ainda para não só se lançar duramente no trabalho e fazer as mil coisas a quem se propõe, mas ter esse anseio assim muito profundo em relação à caminhada, de modo que qualquer coisa que aí venha a ser aprendida mesmo, a ser percebida, não sei, cause em nós como que automaticamente, espontaneamente, uma energia que nos sustente. E aí então me vem logo o que a mãe diz, o que assim, me parece assim, maravilhoso e simples, mas muito real. Ela diz que o sinal da alma desperta em nós, da alma em crescimento, é uma constante vontade, mas não só vontade, mas a constante disposição para aprender. Então, tudo que
for que pudesse me servir para eu ir adiante, crescer, etc., então seria abraçado com uma alegria, honestidade automática, espontânea. Então isso vai bem junto com aquilo que ele diz, não, da transformação da natureza, que isso deve estar espontâneo em nós. Em todos os níveis, como eu digo. Não só uma mão que enfia os envelopes ou bate na máquina, o que for, mas a mente, no momento H, vamos ter esta sobre-energia de pegar e aprender e ir adiante. Ou ver como pode se colocar aí. E a partir daí, então, dá para perceber o quanto a gente tem que trabalhar ainda. Alguma pergunta por alguém que quer, assim, aprender especialmente? A gente tem o desejo de melhorar, de aprender, e o corpo não ajuda. O que é que deve fazer? Shalmino diz, a mãe diz também, o corpo não deve ser o regente do ser. Mas quem deve ser o regente do corpo é o ser, a mente especialmente. Então é exatamente o que ele diz, o corpo não foi transformado. Ele está nas velhas trilhas. Ele resiste. Isso chama a obstinada resistência da natureza ignorante. É isso que ele chama assim. Por isso diz que é muito difícil. Mas não diz que é impossível. Então, desculpa. Eu me lembro também de uma... Eu cito às vezes para mim, eu não consigo corresponder isso não, mas... Eu mesmo tenho isso na mente. Em o aperfeiçoamento do corpo, não? Nos cadernos verdes, ele fala uma vez da necessidade de ter um tal domínio sobre a mente, como a sua instrumentação cerebral, mas o cérebro, que mesmo com, ele diz, um cansaço mortal, não deveria poder fazer com que a gente não consiga pensar e realizar as coisas que se deve realizar, que são para ser realizadas. Que não deveria... Quer dizer, o domínio tem que ser tão total, a transformação tão total, que mesmo havendo a natureza humana, e para ela o cansaço é natural e é óbvio. O corpo não tem outro jeito, nunca terá. Mas que isso não possa com que nos desapossar de nosso autodomínio e da força dominante da nossa consciência sobre o corpo, sobre o físico. Isso não deveria nunca acontecer. Eu digo, eu no mesmo tenho isso em mente e me lembro assim disto de vez em quando. Então nesse sentido, como eu digo, não tem, vamos dizer, não tem desculpa, não tem, só posso dizer, eu não consigo, isso sim, mas não posso me justificar de jeito algum. Só posso dizer, eu não consigo, sei que é uma fraqueza tremenda, ainda não consigo vencer isso, mas sei que não posso, a coisa não está certa assim. Eu tenho que armar a força, o conhecimento, o método, a vontade, a paciência, a prece, o que for, para conseguir isso um dia. Até lá,
a coisa não está certa. E não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma. Nenhuma. Tem no momento entre nós, óbvio. Mas cada um para consigo e sua consciência real interior, não tem, não pode ter. Ou ela então não está desperta ainda. Aí é outra coisa. Isso é, da minha parte, assim, uma constante colocação para os grupos, os muitos grupos com que já, assim, andei durante a caminhada da casa. Bom, se tem uma leitura, alguma atividade nesse sentido, quer dizer, que precisa, ou que exige, que não apenas haja uma prontidão como que quase escura de estar aqui e presenciar isso fisicamente, mas que exige, é exigente, o que a gente lê aqui é exigentíssimo em termos mentais e interiores, muito exigente. Então não posso, até para dentro da leitura, ainda trabalhar, ou ficar agitado, ou fazer coisas, ou resolver coisas, senão praticamente, mas não está na minha cabeça ainda. Isso é impossível. Aí vamos ver, no mínimo um terço passa sem ser percebido nada. Se a pessoa se refizer, não, nesse terço. Senão, vai ser tudo. Quer dizer, me parece que é necessário realmente antes, uns 10 minutos, quem tiver outra técnica, outra prática, então fazem 5 minutos, tudo bem. Mas, portanto, quando for necessário para se acalmar, relaxar, dar um mergulho rápido para estar em condições. Senão, não tem sentido, no fundo. Reconheço as condições e sei tudo, mas acho que não tem sentido. Realmente. A gente tem que se preparar para as coisas que ainda não nos são tão... ou que exigem, como eu digo, um pouco mais. Tanto intelectualmente quanto interiormente também. E no momento que se faz isso, acho que a gente ganha com isso. E como que ganha já como que um pequeno método de quando se preparar, se concentrar, etc. Não esperar uma aula de concentração, mas então, começar assim mais diretamente. Dá para sentir que não é uma reclamação da minha parte. Não posso fazer isso, não tenho direito para isso. Mas não sei, mesmo sentido como a mãe, por exemplo, diz aos professores, não, do ashram, seria assim quase o mesmo sentido, eu sinto. É uma outra medida, no nosso caso assim muito mais leve, muito menor. Ouvir uma leitura, afinal não é grande coisa realmente. Mas quando diz aos professores do ashram, que eles devem compreender que é a vez deles. Cada aula é a vez deles. Quer dizer, com quanto mais totalidade estiverem presentes, quanto melhor preparados, quanto, como eu disse, se eles compreendessem que elas são colocadas como professores para primeiro chegar a uma disciplina interior que nunca teriam atingido ou alcançado sem serem professores. E depois, para saber exatamente o que devem ensinar melhor, para penetrar mais profundamente nisto. E assim por diante. Quer dizer, a preparação que ela exige desta maneira é muito grande. E sem isso, realmente, não tem sentido fazer alguma coisa. Se eu não me preparo de alguma maneira para isto. Não tem... Ou vamos dizer, o rendimento, se me preparo, realmente 10, 100 vezes maior do que sem a preparação. Não tenho dúvida. Porque não é só, vamos dizer, repousar, mas vamos dizer,
eu harmonizo minhas energias, tento, por causa daquela coisa. Então eu já com isso, vamos dizer, dou um valor à coisa, não só na minha consciência mental, mas em termos práticos, com o meu ser inteiro. Então ele como que automaticamente se abre já para isso. E assim eu levo 1000 coisas para dentro daquela atividade e não estou tão simplesmente aberto. Penso assim, não sei, tão óbvio, natural isso.